Moradores do condomínio Vivenda Jardins de Cosmos, da Zona Oeste do Rio, que faz parte do Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal, reclamam das condições dos apartamentos. Para falar sobre esse assunto, conosco no estúdio o deputado Gilberto Palmares, Sérgio Castro e Celso Heitor, membros do Conselho Fiscal do condomínio. Bom, queria que vocês fizessem primeiro um histórico. O que está acontecendo com o apartamento de vocês? Isso tem que se refere aos danos construtivos, né? Que é uma falha de construção que está cada vez mais se deteriorando, né? Principalmente na área de esgotamento, na área de construção da parte civil, na parte elétrica, hidráulica, né? Sanitária, enfim, rachaduras em geral. Esse é um dos problemas graves. Uhum. E com o seu apartamento, é mais ou menos a mesma coisa? O que acontece com ele? Bom, eu tive a felicidade de encontrar a minha unidade sem esses problemas que têm levado à insônia dos moradores. Mas, solidário a essas questões, nós nos incomodamos muito com as áreas comuns, que apresenta um problema muito sério justamente nessa parte que ele acabou de apresentar, onde muitos colegas que moram na parte baixa, moram no terceiro andar, mas os colegas que moram na parte baixa têm um problema muito sério. Qualquer chuvinha não tem drenagem e há o retorno da água. E as pessoas convivem com os vasos sanitários acima da borda e praticamente numa questão insalubre. Já temos pessoas lá que já mudaram até seu biotipo tomando os remédios corticoide por causa do mofo que vem provocando por tantos tempos reclamados e sem reparações, e as pessoas estão tendo alergia em virtude daquela umidade ali constante. Alguns até abandonam os imóveis. Quer dizer, o esgoto está voltando pela tubulação. Ele não tem a saída e nós não sabemos o que de fato está acontecendo no subterrâneo. É um problema só dos apartamentos ou existe algum problema nas áreas comuns do condomínio também? Nas áreas comuns, porque quando se trata dessas questões de galerias, nós consideramos como área comum, e só que dá o reflexo na parte interna das unidades habitacionais. Deputado, como é que o senhor ficou sabendo desse caso e por que resolveu tomar partido dos moradores? Não, primeiro, é bom lembrar que o PAR, o Programa de Arrendamento Residencial, que é um programa do governo federal através da Caixa Econômica, é um programa extremamente importante e positivo, porque possibilita a uma parcela da população, aqueles que estão inclusos no programa, você ter acesso àquilo que é o sonho da maioria dos cidadãos e cidadãs, que é ter um local digno para morar com um preço razoável. Só para dar um exemplo, boa parte desses prédios, desses condomínios, as pessoas pagam lá de arrendamento algo entre torno de 250 e 300 reais, mais, obviamente, a taxa de condomínio, né? Então, é um valor que, comparado com os preços de aluguel que a gente vê por aí, é um valor razoável, um valor decente. Então, é um programa importante que tem que ser defendido. Eu fui procurado, particularmente pelo Sérgio, alguns meses atrás, exatamente relatando uma série de problemas nesse conjunto lá, em Cosmos, um conjunto que, ao que parece, está habitado há cerca de 3 anos, e com uma série de problemas, né? Problemas na questão da distribuição da água, problema, como eles apontaram aqui, de umidade, em vários países, problema sério como esse, que o pessoal, inclusive, mostrou fotografia, do esgoto retornando para dentro da casa das pessoas, por falhas aí da problema de construção, isso que eles dão o nome de danos construtivos. E a gente começou, em parceria com os moradores, a promover uma série de encontros. Então, nós tivemos na SEDAI, para discutir com a SEDAI a questão da água, inclusive a questão da tarifa social. Tivemos uma reunião na Secretaria Estadual e na Secretaria Municipal de Habitação para que os órgãos públicos relacionados à questão de educação, de habitação, se envolvessem. Tivemos uma reunião principalmente na Caixa, já que é a Caixa que detém a titularidade dos imóveis e o programa é administrado por ela, né? Levamos uma comissão de moradores, porque eu acho que é papel da Assembleia Legislativa se apresentar como ator importante ao lado da população, ao lado das comunidades, para encaminhar
os seus interesses. Além da Caixa Econômica Federal, existe alguma empresa que administre esses imóveis? Veja bem, o que eles sempre nos apontaram, é verdade, como é um programa de arrendamento, o condomínio, que normalmente os moradores é que constituem o condomínio, como os imóveis são arrendados, as pessoas não são a rigor proprietários, a própria Caixa, via um terceiro, via uma empresa que ela contrata, no caso deles uma empresa chamada Torres Consultoria Imobiliária, é quem é responsável pelo condomínio. Acho que é o primeiro problema, porque se legalmente a Caixa tem essa possibilidade, porque são arrendatários, nem por isso ela tem o direito de não ouvir os moradores organizados, que são os moradores que estão lá vivendo, mas o condomínio é administrado por uma empresa mandatada pela Caixa. No caso, já repeti aqui, no caso do conjunto onde eles moram, é a empresa Torres, mas eles também propiciaram reunião com acesso a representantes de outros condomínios do PAR, que tem outras empresas sempre mandatadas pela Caixa que administram. Só para a gente entender, vocês são uma espécie de locatários, mas vão pagando parcelas até... É um financiamento de 15 anos. Então, no final desse financiamento, vocês serão os donos? Os donos, tá? Uhum. Até isso, até então, essa empresa administra? Desde que você, se você tiver, por exemplo, daqui a um ano e meio, mais ou menos, quando completar 5 anos, nós vamos ter o direito de quitar esse apartamento. Como não é aconselhável seguir essa quitação, uma vez que a partir do momento que você quitou o apartamento, você absorve esse problema. E a partir do momento que você tiver 50% mais um de quitação do condomínio, você passa a administrar esse condomínio. Até então, fica como mandatário a Caixa com as empresas gerenciadoras, que por sua vez também não são empresas especializadas, não são empresas capacitadas para gerenciar, uma vez que o projeto PAR, ele já fala na Lei 10.188, que as empresas gerenciadoras terão que ser empresas especializadas, teriam empresas sindicalizadas, aqui no Rio com o Sicoob. E, na verdade, a Caixa patrocina vários eventos para o Sicoob e, na prática do gerenciamento do PAR, não existe uma empresa que são especializadas para esse fins. Há necessidade desse intermediário entre os moradores e a Caixa Econômica Federal? A necessidade, a priori, devido às informações de pesquisa dentro do órgão financeiro, é uma garantia da Caixa ter o recebimento desse imóvel. Porque os problemas é tanto, e o intermediário passa a ser, vamos dizer assim, absorve as reclamações. A partir daí ela fica isenta, quer dizer, entre aspas, dessas cobranças. E por isso que nós tivemos uma oportunidade de, junto aos órgãos públicos, né, checar através de documentos da construção, da legalização, do habites, e inclusive esse foi um dos motivos que o companheiro Gilberto nos recebeu, e nós levamos um questionamento, um dossiê, questionando os problemas também na construção, na autorização dos órgãos competentes, como o Rio Águas, como a SEDAI, como os órgãos que autorizam a construção. E os documentos são vários documentos que podemos questionar, que são problemas que estão não está na conformidade do que a lei determina. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já.